Olá, boa noite, queridos amigos telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o programa Eclésia, eu sou o Eric Módulo. Estamos começando agora mais um programa ao vivo. Estamos hoje ao vivo, como de costume, nesse horário toda terça-feira. O programa Eclésia de terça-feira é ao vivo nesse horário. Temos um reprise aos domingos a partir das 9h30 da noite. Mas é uma alegria, mais uma vez, a gente estar junto para falar de assuntos relacionados à catequese, história da igreja, pois essas são as principais metas do programa Eclésia. O padre Guido Motinelli, que é o nosso comentarista oficial, ficou um tempinho ausente aqui da nossa bancada, pois estava de férias na Itália com a sua família, mas já está de volta, está aqui conosco. Bem-vindo de volta aqui conosco, padre Guido Motinelli. Obrigado, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Com grande alegria estamos de volta ao nosso programa e mesmo visitando os familiares, a gente nunca deixou de lado de pedir a Deus muitas bênçãos para cada um de vocês. Meu abraço fraterno nesta noite, de maneira especial, para a família do André Lemos e os pais Osvaldo e Dona Maria, da cidade de Criciúma, como também ao meu amigo Fábio, taxista aqui de Campinas, que hoje me trouxe aqui nos estúdios da Rede Século XXI. Um abraço, desejando tudo de bom. Estamos aqui à vossa disposição, ajudando a conhecer as profundezas da nossa vida cristã, do nosso catecismo, que tem a finalidade de realizar aquele antigo e sempre válido provérbio que afirma que o amor aumenta através do conhecimento. Muito bem, a gente tem um monte de recadinho para dar aqui hoje, vamos por partes. O primeiro deles, vamos lembrar que hoje tem sorteio de livro. A gente tem um livro bem legal para sortear para todos vocês hoje, do Frei Patrício Ciadini. Está aí, ó, Memórias da Beata Elizabeth da Trindade, escrita pelo Frei Patrício Ciadini, que é carmelita, assim como essa santa, essa beata. Se você quiser ganhar esse livro, basta você ligar aqui para a gente. Olha, você pode dar as boas-vindas para o Padre Guido, você pode dizer que só quer participar do sorteio, você pode fazer algum comentário sobre o programa Eclésia, se você gosta do programa Eclésia, uma crítica sobre o programa Eclésia, o que você quiser dizer. Todo mundo que mandar para a gente um recadinho, seja do tema que eu ainda não divulguei, vou falar já já na sequência, seja do tema do programa de hoje, seja só para participar do sorteio, o que você quiser. Mandou para a gente, você vai no final do programa concorrer a esse livro que a gente acabou de mostrar, da Memórias da Beata Elizabeth da Trindade, escrita pelo Frei Patrício Ciadini, tá certo? Seja e-mail, telefonema ou também participação via WhatsApp. Os nossos endereços vão passar constantemente aí no seu vídeo, tá bom? Ô Padre Guido, quero dar aqui uma satisfação para os nossos telespectadores, porque é o seguinte, na ausência do Padre Guido, a gente estava fazendo o nosso programa com outros convidados. Recebemos aqui diversos convidados, fizemos bons programas, viu, Padre Guido, aqui na sua ausência. Mas nas duas últimas semanas, a nossa equipe, eu, o nosso diretor, o Bruno Bergamo, também o nosso cinegrafista, o Guto Stancati, a gente viajou até a Europa, nós encontramos o Padre Guido lá na Europa e a gente gravou uma série de reportagens, já vou mostrar algumas fotos para vocês, uma série de reportagens na Itália e na Polônia. A gente vai mostrar tudo que a gente gravou aqui no programa Eclésia. A gente foi em intenção mesmo de trabalhar, conseguir um material bacana para mostrar para os nossos telespectadores. Então, na semana retrasada, nós exibimos um programa que era inédito até então, com o Padre Wander Maia, com o tema relacionado a... Como é que chamava o tema mesmo, diretor? Estado laico e liberdade religiosa, era o tema correto aqui que a gente chamou. A gente conversou sobre o Estado laico, sobre o que é o Estado laico, sobre teísmo, olha, uma série de coisas. O programa foi exibido. Era um programa gravado, porém inédito, porque nós estávamos viajando. E na semana passada, a nossa colega aqui da emissora, Renata Moreto, iria fazer o programa Eclésia ao vivo, justamente com o Padre Wander Maia, que é nosso amigo, sempre vem aqui conosco também fazer o programa. Acontece que na semana passada, quando eles iriam fazer esse programa ao vivo, com o tema da Divina Misericórdia, que tinha tudo a ver com a semana passada, o Padre Wander, infelizmente, ficou doente, não pôde participar naquela ocasião ao vivo. Então nós reprisamos o programa justamente sobre o Estado laico e liberdade religiosa. É isso que aconteceu. Então tivemos um programa gravado e precisamos reprisar esse programa, pois o Padre Wander ficou doente e não pôde substituir aqui o Padre Guido, e a Renata Moreto estaria aqui com ele fazendo o programa, tá certo? Mas está tudo bem com ele, a gente certamente terá a presença dele em outra oportunidade. Hoje o Padre Guido, como eu disse, retornando aqui das suas férias, a gente volta para fazer o programa de hoje. O tema do programa de hoje, nós vamos falar sobre a celebração da Santa Missa. Nós vamos começar uma catequese hoje, aqui no programa Eclésia, sobre a Santa Missa. Por que vamos começar? Porque nós pretendemos dividir esse tema em dois programas. Então hoje é a celebração da Santa Missa, parte 1,
E na semana que vem, a celebração da missa parte 2. Mas antes ainda da gente entrar propriamente dito aqui no tema, que aliás é riquíssimo o tema de hoje, como eu disse, você pode mandar perguntas, sua sugestão aqui da nossa conversa. Todo mundo que participar aqui conosco vai concorrer ao livro, como eu disse agora há pouco. Mas então, para a gente explicar um pouco mais, fomos até a Polônia e a Itália gravar uma série de matérias. Gravamos, por exemplo, lá em Roma, nas 4 principais basílicas papais. A gente vai mostrar tudo isso aqui na sequência nos próximos programas. Tem assunto aí para os próximos meses aqui do programa Eclésia. E a gente foi na Polônia, por exemplo, contar a história lá de perto do Papa João Paulo II, fomos na cidade que ele nasceu, Wadowice, fomos em Cracóvia, onde ele foi bispo, onde tem o Santuário da Divina Misericórdia, onde está, por exemplo, enterrada os restos mortais de Santa Faustina, lá em Cracóvia. A gente vai mostrar tudo isso para vocês nos próximos programas. O nosso diretor, o Bruno Bergamo, selecionou para a gente algumas fotos para ficar com aquele gostinho de quero mais, para a gente começar a mostrar. Vamos fazer isso, Padre Guido? Vamos mostrar a Itália primeiro? Vou mostrar algumas fotos então aí para a gente... Tá aí, ó, eu e o Padre Guido lá na Praça de São Pedro. Foi justamente no domingo da Misericórdia, isso aí foi um pouquinho antes da missa, né, Padre Guido? Foi. A Santa Missa foi muito participada, milhares e milhares de pessoas. Foi missa campal, porque nessas oportunidades até a grandiosa Basílica de São Pedro se torna muito pequena. Então, aí o Padre Guido, já durante a missa, participando da Santa Missa, ali conosco, com a equipe ali ao lado, essa missa foi presidida pelo Papa Francisco, no Domingo da Misericórdia, foi uma honra estar nesse dia tão histórico lá na Basílica de São Pedro. Tem mais fotos aí, diretor, na sequência? Ah, essa aí é a chamada Porta de Bronze, né, Padre Guido? Exato, é a porta de ingresso oficial do Papa nas dependências do Vaticano. Essa porta fica aberta durante todo o tempo do reinado de um Papa. Porém, quando o Papa morre, o que acontece? Acontece que fecha somente uma parte da porta. Quando o Papa começa a passar muito mal e chega até em agonia. E depois esta porta é fechada com sinal de luto quando o Papa morre. Essa porta fica bem ao lado da Porta Santa, que nós não vamos mostrar aqui agora, porque a gente vai mostrar isso nas matérias que exibiremos aqui futuramente. Que outras imagens a gente tem aí, Bruno? Ah, essa aqui é a famosa Basílica Santa Maria Maior, né, Padre Guido? Sim, Santa Maria Maggiore, come si dice in lingua italiana, né? A grandiosa Basílica Mariana de Roma e a atual residência de dezenas de cardeais que moram aí, certo? Na ocasião, na matéria que a gente vai exibir daqui a algum tempo, vamos contar certinho a história dessa e outras basílicas lá de Roma. Agora, só para ficar com essa divulgação para que vocês possam assistir os próximos programas, nós vamos mostrar diversas relíquias, mas essa relíquia, esse relicário, fica abaixo do altar-mor, lá da Basílica Santa Maria Maior. Tem uma imagem mais aproximada para a gente, Bruno? Tá aí, ó. Exato. Essa madeira, Padre Guido, desse relicário que a gente está vendo, o que que é? É a madeira do berço no qual foi colocado o menino Jesus quando nasceu. Olha só que legal, então, gente. A madeira do berço do menino Jesus fica nesse relicário abaixo do altar-mor, lá na Basílica Santa Maria Maior. Isso é parte do que a gente gravou, a gente fez essas imagens, nós gravamos também matérias em Roma, mas antes disso, a gente foi para a Polônia, país que vai sediar a próxima Jornada Mundial da Juventude, que acontece em julho. A gente foi até Cracóvia, que é a cidade onde acontecem as principais celebrações da Jornada Mundial da Juventude, onde o Papa Francisco estará lá, e a gente visitou outros santuários. Coloca pra gente algumas imagens aí, Bruno. Bom, essa primeira... Olha lá, o Padre Guido de Batina, tá vendo que bonito o Padre Guido de Batina ali, como manda o figurino. No santuário Czestochowa, né, Padre Guido? Sim. Na cidade de Jasnagora. Czestochowa também é conhecido como a Virgem Negra, que é oficialmente a rainha da Polônia. Os poloneses têm Nossa Senhora como rainha. Aí a gente está dentro da capela, pois lá é um complexo de várias igrejas. Essa é a capela onde fica o quadro da Virgem Negra, que está lá ao fundo, só que a gente não vai mostrar ainda hoje. Como eu disse, isso aqui é só para uma pequena demonstração do que a gente vai ter nos próximos programas. O Padre Guido ali, às margens do rio Vístula, a gente estava aí num santuário beneditino, né, Padre Guido? Sim, um mosteiro beneditino que era muito frequentado pelo grande e saudoso Papa João Paulo II, quando ele era cardeal de Cracóvia, porque neste mosteiro ele costumava, todos os meses, passar um dia de retiro espiritual. Certamente onde o senhor estava aí contemplando essa belíssima vista, o Papa João Paulo II já esteve também em outras oportunidades. Esse é o mosteiro, esse é na cidade de Cracóvia. Esse é o mosteiro que viveu e morreu Santa Faustina Kowalska.
Foi aí dentro desse mosteiro que Santa Faustina diversas vezes recebeu a visita do próprio Jesus, inclusive onde foi revelado o quadro da Divina Misericórdia, que depois ficou conhecido como o quadro da Divina Misericórdia, que é uma história belíssima. A gente vai contar isso com calma nos próximos programas, tá certo? A gente, nesse momento, estava gravando ali, está o Guto Stancati ali comigo, gravando com alguns peregrinos ali perto desse santuário que a gente acabou de mostrar, desse mosteiro que a gente acabou de mostrar. Tem mais foto, Bruno? Ah, isso é uma parte interessante do nosso trabalho que a gente fez na Polônia. O Padre Guido está em Auschwitz. A gente já falou diversas vezes aqui dos regimes totalitários, do nazismo. O campo de concentração em Auschwitz, que é um campo de concentração nazista, que fica na Polônia, tanto eu quanto o Padre Guido lá estivemos, gravamos lá dentro. Nós vamos mostrar, por exemplo, daqui a algum tempo, o quarto que morreu São Maximiliano Kolbe, pois morreu aí dentro, né? Vamos voltando para cá, Bruno? Isso. Bruno, a gente tem mais uma aí lá de Birkenau ou não? Não tem, não separou. Para encerrar, tem. Essa aqui, ó. A famosa Estrada da Morte lá em Birkenau, que é um campo de concentração que fica próximo a Auschwitz. Pois foi nesse campo de concentração de Birkenau que morreu Santa Edith Stein, que já comentamos aqui diversas vezes. Agora vamos mostrar para vocês tudo isso que a gente fez. Olha, a gente divulgou isso para ficar, como eu disse, como uma pequena divulgação, pois nos próximos programas, a gente tem ainda muito tempo pela frente para mostrar tudo isso que a gente fez para vocês. Na dúvida, se eu fosse você, não perderia o programa Eclésia, que muita coisa interessante nós vamos mostrar na sequência, tá certo? Padre Guido, vamos lá trabalhar na pauta de hoje, porque a gente tem muita coisa bacana para falar hoje ainda. Vamos falar então sobre a celebração da Santa Missa. Hoje é a primeira parte, na semana que vem a gente termina essa catequese. Mas para começar, Padre Guido, logo de início, o que significa a palavra missa? Exato. Na língua latina, a palavra missa significa envio, missão. É uma maneira através da qual cada um de nós, qualquer que seja a sua profissão, no seu estado de vida, leigo, pessoa consagrada, sacerdote, é chamado a realizar e continuar uma missão que iniciou com Jesus. Missa tem a ver com missão. Perfeito, é um envio. Aliás, quando a Santa Missa era celebrada em língua latina, ao término, após a bênção final, o sacerdote dizia estas 3 palavras em língua latina: ite missa est. Isto é, vão em paz, a missa está começando agora. Isto é, a missão de continuar no mundo onde nós vivemos tudo que nós acabamos de aprender naquele encontro fraterno e religioso da Santa Missa. Padre Guido, e quando foi instituída? Eu acho que todo mundo já sabe, mas vale a pena essa resposta. Na última e mais dramática noite da vida de Jesus, quando ele instituiu a Santíssima Eucaristia, dando o pão e o vinho consagrado aos seus apóstolos, e terminou dizendo: fazei isto para celebrar a minha memória. A partir daquele instante, aqueles homens viraram os primeiros padres. Certo. E até a consumação dos séculos, toda vez que um sacerdote repete aquelas palavras da consagração, está celebrando a parte mais importante da Santa Missa e, portanto, a realização desta presença divina no pão e no vinho é destinada a continuar-se para toda a eternidade. Ô Padre Guido, está bem claro que o próprio Cristo pediu, como o senhor acabou de dizer, para que fosse repetido aquele gesto que ele fez com o pão e o vinho, para repetir em memória dele. Mas eu imagino que não havia um roteiro propriamente dito de como deveria ser celebrado isso. Nos detalhes, quando começa, quando termina, quantas vezes por semana, se é todo dia, se é todo mês. Como é que era no início da igreja? Lá na Igreja Prometida, a missa era exatamente como a gente conhece hoje? Não, absolutamente. Jesus, como você acaba de dizer, não deixou assinado nenhum roteiro litúrgico da celebração da Santa Missa. Aliás, menos de um dia depois que ele instituiu a Eucaristia, ele terminou a sua vida na cruz. Foram os apóstolos que quiseram colocar logo em prática, né, esta manifestação extraordinária do poder de Deus. E se organizaram para lembrar este episódio, que era chamado no começo a fração do pão.
Isto é, não existia nas igrejas, e naqueles domingos os apóstolos se reuniam com alguns fiéis nas casas, lembravam alguns episódios da vida de Jesus, pronunciavam as palavras da consagração, o pão e o vinho viravam o corpo e o sangue de Cristo, havia a fração e a distribuição do pão consagrado, a comunhão, e algumas pessoas levavam também a Santa Eucaristia, o pão consagrado, para os demais familiares em casa, especialmente as pessoas doentes. Quer dizer que com o passar do tempo, dos anos e também dos séculos, foi chegando num consenso dos detalhes, né, Padre Guido? De como seria, de que tipo de postura teria cada uma delas. Mas a estrutura da coisa, isso estava bem parecido desde o início, então? Perfeito. Não houve, inclusive, grandes diferenças, só que os apóstolos, obedecendo a ordem de Jesus, se espalharam para cá e para lá, viajaram muito, celebravam a Eucaristia. E uma das conquistas mais extraordinárias que aconteceu foi quando, mais de 30 anos depois, os senhores imaginam celebrar, lembrar episódios da vida de Jesus, sem ter nenhum papel nas mãos. 30 anos depois, nós temos um episódio que começou a fazer parte integrante das celebrações da missa. O apóstolo São Paulo achou por bem manter um contato epistolar, isto é, de cartas, com as várias comunidades por onde ele passava, através de uma catequese, ficava vários meses numa cidade, numa outra, etc. Estas cartas começaram a fazer parte integrante da estrutura daquela que, diríamos, digamos assim, foi a primeira liturgia da missa. Ô, Padre Guido, então o senhor está querendo deixar bem claro para a gente que nos primeiros 30 anos, após a ressurreição de Jesus, ainda, é claro, a gente não tinha nada do Novo Testamento escrito. Né? O senhor bem disse, começou pelas cartas de São Paulo, 30 anos após os episódios da ressurreição de Jesus, da morte e ressurreição de Jesus. Nesses 30 anos, por exemplo, como o senhor já começou a explicar para a gente, a coisa passava ali de boca em boca. Sim. Essa é a chamada tradição oral? Perfeito, a sua expressão é perfeita. A tradição oral é a transmissão oral de tudo o que tinha acontecido. E olha, Eric, não havia nenhuma contradição entre um apóstolo e o outro, ou alguém que digamos assim, se interessava demais destas coisas. É claro que às vezes sopravam alguns ventos contrários a respeito da pessoa de Jesus, mas os apóstolos também se reuniam para definir exatamente as verdades divinas reveladas. E mais ainda, todos nós, meus amigos, temos a Bíblia em casa, né? Quando nós abrimos a Bíblia no Novo Testamento, notamos que há primeiro os 4 evangelhos, depois temos o livro dos Atos dos Apóstolos, de autoria de São Lucas, e depois temos as 21 cartas. Mas do ponto de vista cronológico, as cartas foram escritas antes dos evangelhos. As primeiras coisas que foram escritas do Novo Testamento foram as cartas de Paulo, então? Exato, as cartas de São Paulo, e somente depois das cartas que apareceu o primeiro evangelho escrito por Marcos. O nome completo é João Marcos. E João Marcos não foi uma testemunha ocular, nunca viu Jesus, mas escreveu conforme ele aprendia da parte das testemunhas oculares, sem saber que o Evangelho de Marcos, que até hoje é considerado divinamente inspirado, em 16 capítulos, se tornaria texto base para Mateus, que foi um dos apóstolos, escrever também o seu Evangelho. Bom, a gente já está terminando o primeiro bloco, vou deixar na sequência do próximo bloco para o senhor explicar para a gente, do ponto de vista do rito mesmo, os ritos iniciais, o ato penitencial, já tem pergunta aqui sobre isso, que eu vou falar no próximo bloco. Mas para ficar bem claro, primeiro, as cartas de Paulo. Nos primeiros 30 anos de celebração da missa, como é que iria proclamar o Evangelho, se nem o Evangelho foi escrito ainda, né, Padre Guido? Exato. Era só um testemunho dos próprios apóstolos, né? Perfeito. E juntamente com São Paulo, como já posso dizer, outros também apóstolos
fizeram questão de escrever algumas cartas. Né? E quantas foram as cartas? Não sabemos. Talvez foram centenas de cartas que se perderam por aí, né? Mas aquelas que estão colocadas na Bíblia, 21, são consideradas todas elas divinamente inspiradas. Vamos para o intervalo, então. Você aproveita, liga para a gente durante o intervalo, ou manda e-mail, ou também mensagem via WhatsApp. Lembrando que todo mundo que participar, no final do programa, nós vamos sortear um livro sobre a Beata Elizabeth da Trindade, um livro escrito pelo Frei Patrício Ciadini, sobre essa Beata Carmelita. Não sai daí, a gente volta já já falando um pouco mais sobre a celebração da Santa Missa.